E aí, pessoal do Brasil, nesse vídeo aqui eu vou dar um recado para os gordos que é o seguinte: não faça bariátrica reversa. O que eu quero dizer aqui? A bariátrica, que é provavelmente a forma mais efetiva de emagrecer, consiste em você diminuir o tamanho do seu estômago. Você faz um procedimento cirúrgico que diminui o tamanho do seu estômago para você aguentar menos comida. Assim, você não tem duas mudanças aqui. Às vezes as pessoas focam muito nisso de você aguenta menos comida, por isso você emagrece. Mas não é só isso. Se uma pessoa, um bariátrico sentisse a mesma fome de antes, de quando ele era gordo, com o estômago grande, só que ele aguentasse menos comida, seria uma tortura, concorda? Ele ia ficar passando fome o dia inteiro, tendo que comer porções pequenas, porque o estômago dele não aguenta. Na prática, o que acontece é que o bariátrico também sente menos fome, né? Eu nunca fiz bariátrico, então não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente a pessoa que faz bariátrica sente muito menos fome. O que isso está me indicando aqui? Eu tenho algumas outras evidências disso, de que o tamanho do seu estômago influencia quanta fome você vai sentir. Então, não só o tamanho do estômago determina quanta comida você aguenta comer, se você puxar ao máximo e tentar comer ao máximo, ele também influencia quanta comida você quer comer. O quanto o seu cérebro sinaliza para você que você está saciado dependendo de quanta comida você ingeriu, antes do seu estômago encher. E por que isso é relevante? Se uma pessoa tem um estômago maior, segundo esse raciocínio, então se eu aqui, eu que sou um gordo natural, tá? E se eu ficar comendo à vontade, eu vou acabar engordando. Provavelmente o meu estômago é grande. O fato do meu estômago ser grande me faz ter mais fome diariamente, geralmente no almoço, na janta e durante o dia, do que uma pessoa que tem o mesmo tamanho que eu, mas um estômago menor. Então não só aguento mais comida, como eu sinto mais vontade de comer, demora mais para ficar saciado. E por que eu tô falando isso, tá? Eu tô falando o seguinte: na bariátrica você reduz o seu estômago. Eu acredito que com alguns hábitos você pode acabar fazendo o inverso disso, tá? Você corre o risco, dependendo dos seus hábitos, de aumentar o tamanho, dilatar o tamanho do seu estômago. Por que eu acho isso? Imagina que você é uma pessoa que come uma vez por dia, como é o meu caso às vezes. Uma ou duas vezes por dia. Ou às vezes no final de semana você faz uma refeição muito grande, que você gosta de trollar, você gosta de comer muita coisa ao mesmo tempo. E ficar bem cheio mesmo, você gosta de se sentir empanturrado. É bem possível que esse processo que você faz de se encher de comida acaba dilatando marginalmente. Talvez seja uma dilatação até considerável do seu estômago. E por que eu acho isso, tá? Além da lógica, né? Além da pura lógica. Porque empiricamente na minha vida é uma coisa que eu notei assim, que nessa época que eu tô comendo uma vez por dia, eu aguento mais comida. Não só diariamente. Se eu tirar um fim de semana para comer muito, eu consigo comer um hamburgão gigantesco. Que no passado, quando eu não tinha esse hábito de comer uma vez por dia, eu não aguentava. Mas não me limitando só a mim mesmo, considera competidor, sabe? Esses comedores profissionais, tipo Corbucci, pessoal que tenta comer 50 hot dogs, não sei o quê. Eles não nasceram assim, certo? Tudo bem que existem técnicas envolvidas, tipo molhar o hot dog, não sei o quê, mas muito possivelmente, eu acho bem provável, o estômago deles foi se dilatando com o tempo. Antes eles aguentavam muito, metade do que eles aguentam hoje. O Corbucci, por exemplo, sempre foi alguém que comia bastante. Mas com certeza agora ele aguenta muito mais do que antes dele começar a ser competidor. Os competidores, eles dilatam o estômago deles, eles aguentam muito mais depois que eles treinam isso. E o estômago é um órgão quanto qualquer outro. É bem possível que ele seja plástico mesmo nesse sentido, né? Se for o caso que o estômago é plástico, como eu penso que ele pode ser, então você ficar comendo uma vez por dia, você ficar comendo, se empanturrando assim com uma certa frequência, é bem possível que você acabe causando esse aumento de tamanho do estômago, que aumente um pouco a sua fome em geral. Porque seguindo a lógica do início do vídeo, quanto maior o seu estômago, mais fome você vai sentir. Você poderia pensar assim, que o quanto você se sente saciado é uma fração do quanto do seu estômago está cheio. Então imagina que se você tiver com 50% do seu estômago cheio, você já começa a se sentir saciado, seu cérebro fica... Se você aumentou o seu estômago, 50% dele é mais do que antes, entendeu? Então, eu acho que é só isso, pessoal do Brasil. Acho que deu para entender assim, o recado do vídeo, mas eu gostaria de dar colocar uma outra tangente aqui no vídeo, que é a seguinte. Você já ouviu essas pessoas que acham que são magros de ruim, sabe?
Elas acham que podem comer à vontade e nunca engordam. Eu já conheci diversas pessoas assim. E eu acho que elas estão enganadas, tá? Elas acham que podem comer à vontade e não engordar, mas na prática o que acontece é que elas comem pouco. Elas sempre comem pouco. Elas comem à vontade por parâmetro delas, né? Elas têm muito pouca fome, geralmente, e elas comem à vontade para a vontade delas. Se fosse à vontade para minha vontade, aí ele, aí ele não ia ficar magro, provavelmente. E eu tenho algumas evidências disso, tá? Então, eu lembro aqui de cabeça de 3 pessoas assim. Uma delas eu morei com ela por vários anos. E, e ele é esse magro de ruim, sabe? E no fim de semana ele pode comer doce à vontade. Mas na prática, todos os dias, quando eu almoçava, eu juntava com ele, eu notava que ele comia mais ou menos metade do que eu como. Então, em toda refeição ele comia metade do que eu como. É claro que assim ele vai poder comer à vontade, porque todo dia ele come pouco, é. E daí é claro que ele vai poder comer doce quando ele quiser, né? A ingestão calórica. E você pode notar que todas as pessoas que são magras de ruim, pelo menos as que eu conheço, além de elas comerem pouco quase todo dia, assim, e nas refeições normais deles, eles aguentam comer pouca comida. Então, se eu competir com eles, quem consegue comer mais pizza ou hambúrguer, eu vou ganhar de longe. E o que eu acho que está acontecendo aqui é que o estômago deles é menor, simplesmente. Então, o estômago deles é menor, então eles aguentam porções menores, né? Uma refeição máxima menor. E eles sentem menos fome diariamente, porque é como se eles tivessem feito bariátrica naturalmente já. Eles já nasceram com o estômago, foram abençoados com esse estômago menor, eles sentem menos fome, simplesmente. Tanto é que essas pessoas que às vezes têm até dificuldade de engordar, dificuldade de ganhar músculo, elas ficam se forçando pra caramba pra comer, porque é como se fosse um bariátrico tentando se forçar a comer, sabe? E é difícil, porque ele não sente fome, ele tá cheio e tal. Provavelmente, simplesmente o estômago é menor. Tá? Eu nem cheguei a pesquisar sobre isso para confirmar. Talvez a literatura já até fale alguma coisa sobre isso, sobre pessoas que têm estômago menor ou maior e correlacionar isso com ser gordo. Inclusive é uma boa coisa para pesquisar, né? Correlação entre ser gordo e o tamanho do estômago. Pode crer, pessoal do Brasil. Então, o tamanho do seu estômago não é você que escolhe, mas talvez, plausivelmente, você consegue influenciar um pouco, você consegue aumentar um pouco ele se você ficar comendo demais essas refeições enormes, tá? Então, minha dica aqui é, evita comer essas refeições que você vai ficar empanturrado e fazer dieta de comer uma vez só por dia, tá? Eu falo isso, mas na prática é o que eu faço todo dia, toda semana. Mas é isso aí, pessoal do Brasil. Talvez seja útil essa dica aí. E mais um problema resolvido para o consumidor brasileiro. Vamos ver umas imagens aqui para inspirar a gente. Inspirar a gente a não seguir nossas vontades sempre, né? E tem até uma definição de gordura aqui. Formado de gordura ou de matéria. Tem um grande teor de gordura ou matéria sebácea. Caldo gordo. Caldo fracassado. Pode crer, pessoal do Brasil. Até a próxima. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro.